Olá, vamos começar mais um episódio do Amadcast. E hoje, mais do que especial, nossa estreia do podcast presencial. Estamos fazendo teste, gente. Mas eu tô aqui com a minha primeira vice-presidente, Ana Paula Cunha, e a Daniela Azevedo, nossa querida diretora de eventos. Sejam bem-vindas, meninas! Olá, vamos para um bate-papo aqui descontraído sobre locação. E assim, como a Ana já adiantou, hoje a gente vai falar sobre os cuidados na locação de imóveis. Convidamos a Daniela Azevedo, que é especialista no assunto. Eu e a Ana, a gente já vem, né, Ana, de uma carreira aí de atuação na locação de imóveis, mas, para quem ainda não conhece, vou apresentar a Daniela Azevedo para vocês. Daniela é advogada, especialista em direito imobiliário, pós-graduada em direito imobiliário, pós-graduada em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, coautora do livro Empreendedoras da Lei, diretora de eventos da AMAD, com muito sucesso e uma atuação de maestria, e membro da Comissão de Direito Imobiliário do IBRADIM. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que vocês vão ouvir, né? Mas é um prazer estar aqui, me sinto honrada em fazer parte da AMAD e receber esse convite para estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória, da experiência com locação. Feito o currículo, mas conta um pouquinho aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, se apresente, né, para o pessoal, para a turma aqui, para a nossa audiência, quem que é realmente a Daniela Azevedo. Como que foi sua trajetória, né? Por que você escolheu o direito imobiliário e mexer com locações? Conta um pouco assim para a gente. Então, na verdade, assim, eu não iria nem atuar com imobiliário. Minha expectativa era atuar com direito trabalhista. Mas no decorrer, né, da minha experiência profissional, fui trabalhar na imobiliária e apaixonei pela matéria. E com isso, eu comecei a estudar mais. Então, foi aí que eu decidi, né, por volta de 2013, mais ou menos, a investir mais no direito imobiliário. Apaixonei por essa área e depois não saí disso mais, sabe? E com isso, vão vindo, né, as conexões, contatos, a vida também vai trazendo para a gente as pessoas que também gostam e amam essa mesma matéria. Porque direito imobiliário a gente tem que amar, né? Às vezes tem os desafios, às vezes tem os estresses, mas se você ama, você faz aquilo da melhor forma possível. Então hoje, né, a Daniela está atuando no direito imobiliário, foi através de trabalhar na imobiliária. E com isso eu fui gostando e não larguei mais. Então você era funcionária de um imobiliário? Sim, trabalhava e aí você resolveu fazer direito? Não, eu já estava terminando a faculdade e fui trabalhar no imobiliário como assistente jurídico. Nisso eu consegui organizar a parte de locação, que estava um pouco tumultuada, as cobranças. E aí vi que eu tinha, né, um talento aí para fazer cobranças na parte de locação. E o dono da imobiliária gostando, quando eu organizei o setor, ele falou: Daniela, por que você não tira uma AB e eu te contrato como advogada da minha imobiliária? Imobiliária não tinha advogado ainda, só terceirizado. Isso, terceirizado. E eu fiquei resistente, fui em banho-maria, né, levando essa ideia, até que um dia ele falou assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou te demitir, você já tirou a AB, então você agora vai ser o seu primeiro cliente. E hoje eu agradeço, porque eu nunca pensei que eu iria trabalhar como autônomo, né, sendo meu próprio negócio. Sempre fui CLT. Então, para mim, foi algo bacana, foi um desafio, mas eu gostei dessa ideia de poder administrar o meu tempo, né, de poder ter esse custo-benefício no sentido de, olha, hoje é sexta-feira, por exemplo, hoje eu quero curtir minha família, eu posso fazer isso. Tem dias que eu trabalho até mais tarde, né? Fico até, às vezes, meia-noite, dependendo da situação do caso do cliente que eu peguei. Mas isso me trouxe esse benefício, sabe? Mas foi aí que surgiu a Daniela atuando no direito imobiliário. Só para o pessoal que está nos escutando, assim, só para a gente voltar um pouquinho. E a escolha do direito foi por quê? Porque você contou que trabalhava na imobiliária, foi um incentivo da imobiliária, e você já foi direcionada? Conta um pouquinho para a gente. Para as pessoas, até porque tem muita gente que ainda está estudando, né? Que é associado, que escuta o nosso podcast, aí para entender essa trajetória toda. Você contou muito como que chegou no imobiliário, mas um pouquinho também pela escolha do direito. Do direito, o seguinte, sempre quis ser delegada, desde pequena. E aí, decidi fazer o direito por causa disso. Primeira motivação era concurso.
Depois que eu comecei a estudar, e aí no final da graduação, indo trabalhar nessa imobiliária, aí que eu decidi, né, atuar no imobiliário. Mas desde pequena, na verdade, eu era sempre das amiguinhas, né, a justiceira, queria defender todo mundo. E aí vinha essa paixão, nossa, eu quero ser delegada. Olha só. Se você perguntar, você, né, investiu, fez concurso? Gente, ano passado eu fiz só porque meu pai teve um concurso aqui para delegada, né? Agora estou na dúvida, ano passado ou foi início desse ano. E ele fez uma inscrição. E ele falou assim, filha, vai, tenta. Eu falei, nossa, pai, mas não atuo no criminal, não sei, eu nem lembro mais nada. Está se preparando, né? E tal, e fiz. Realmente, eu falei assim, olha, se eu quiser ir para essa área, eu vou ter que estudar muito, porque tem fazer 10 anos que eu estou, né, só no imobiliário, então realmente é muito diferente, mas enfim. É engraçado, né, que eu não imaginava, que eu achava que era coisa de criança, porque na minha família não tem ninguém dessa área. Meus irmãos, depois que eu comecei a estudar direito, que um é policial, outro também, mas não tem ninguém na família, assim, meus pais, tios, né, que são da área do direito. Dani, a sua expertise hoje é atender imobiliárias. Sim, por esse histórico, né, acabou que me direcionou para isso. Então, realmente, o meu foco hoje é assessoria para imobiliária. E qual que você vê, quais são os maiores assim, erros que você vê dentro dos contratos de locação? Olha, o que eu observo é questão de valores, né, de, por exemplo, ajustar o valor do GPM certinho, em qual prazo, às vezes falta isso. Direcionar, por exemplo, as responsabilidades de cada parte, principalmente com relação à multa, né, a multa rescisória, normalmente eles colocam valores, você vê que é abusivo. Então, assim, há essa deficiência, sabe? Eu vejo muito isso. E, normalmente, os contratos sempre estão voltados para favorecer o locador, nem sempre o locatário. Então, assim, isso é algo assim, que eu vejo que poderia, sabe, equilibrar mais. Porque, infelizmente, hoje, vocês começaram, vocês devem também presenciar, tem muitos locadores que às vezes maqueiam os imóveis, né? Então, assim, por exemplo, às vezes faz uma locação, vende um imóvel maravilhoso e depois que o locatário está ali, uma cláusula, por exemplo, que acontece, é a contestação de vistoria. Então, coloca assim, que a contestação de vistoria, 5 dias a partir do momento que assinou o contrato. Quando a pessoa assina o contrato, ela nem foi lá, nem recebeu a chave. Quando você começa a morar, aí você vislumbra esses problemas. Então, assim, isso é algo que eu acho que o pessoal deveria ficar mais atento, né? Coloca um prazo razoável, 15 dias, a partir do momento que a pessoa pegou a chave, né? Para você ter um tempo de conhecer. Então, assim, e aí o que acontece? Com isso, muitos proprietários, muitos inquilinos, né, estão prejudicados. Por quê? Quando vai devolver o imóvel, tem vários defeitos, a imobiliária, o locador cobra, e com isso, o questionamento é o que? Olha, você não viu o laudo de vistoria? Você não questionou? E muitos inquilinos, eles nem olham o laudo de vistoria, eu não tenho cuidado, eu vejo muito isso, percebo. Eles não têm o cuidado de olhar. Hoje em dia, algumas imobiliárias disponibilizam o laudo de vistoria por foto também, que chama mais a atenção do inquilino, mas assim, como é um registro fotográfico gigante, muitos acabam não olhando. E isso que você falou é verdade. A pessoa só vai identificar alguma coisa no imóvel depois que ela está morando, porque quando ela está fazendo a mudança, os dias, né, quando ela pega a chave, ela está fazendo mudança, ela realmente não se instalou no imóvel. Né, com a vivência, com a moradia, que ela vai identificar alguma coisa. E, assim, inclusive, dentro da perspectiva também da imobiliária, muitas imobiliárias, por falta de cuidado, são enganadas por esses imóveis maquiados. E aí começa a locação e a gente vê muita queixa, muita reclamação, toda hora tendo que mandar algum técnico para arrumar isso para imobiliário também, como advogado de imobiliário, é muito ruim. Sim, com certeza, né? Acaba gerando um descrédito para a imobiliária, que muitas das vezes nem tem, né, participação nisso. Um outro problema também que eu acho importante tomar atenção, né, no contrato é com relação ao imóvel que você compra, que você aluga, perdão, e depois de um tempo você descobre que o proprietário está com uma dívida e chega o oficial de justiça lá, querendo fazer a avaliação do imóvel para já passei por isso, assim, né? O inquilino. Então, muitas vezes o inquilino fica surpreso com isso. E aí, como é que eu faço agora? Então, assim,
tem que mudar, né? Tem que deixar entrar. Exatamente, você depositar fiel. O inquilino fica totalmente perdido nessa situação. E ele é surpreendido. O que é que eu faço? Eu não tenho nada a ver com essa dívida, não tenho nada a ver com a situação. Eu tenho que sair, já começa aquele desespero. Quando que eu vou ter que sair? Realmente... Aí um aviso para os imobiliários, né? Antes de captar o imóvel, fazer nessa investigação e realmente não só confiar no que está sendo falado. Deixa eu tirar umas certidões, deixa eu pesquisar, porque evitar muito, né, esse tipo de problema. Então, quando a gente fala de locação de imóveis, a gente sabe que é um serviço muito comum e que é uma porta de entrada para muitos advogados, o primeiro contato com muitos advogados com o direito imobiliário. Afinal de contas, a gente vê aí o tempo todo proprietários que querem alugar o imóvel direto, sem ter um imobiliário, e procuram um advogado e pede: doutor, me ajuda aqui, eu preciso elaborar um contrato de locação. Então, assim, vendo por essa perspectiva, para os advogados que estão nos ouvindo, quais são os cuidados que você orienta sempre que tem que ter, que você entende que não pode faltar ao elaborar um contrato de locação? Fazer uma boa análise de ficha, né, daqueles pretendentes de locação, o locatário, o fiador, analisar o SPC Serasa, tirar certidões trabalhista, no Tribunal de Justiça, verificar também se o imóvel não tem nenhum impedimento, né, pedir para o proprietário, por mais que eles falem que o imóvel está desimpedido, que não tem nenhum problema, mas vai lá, pede uma matrícula atualizada também nesse imóvel, porque às vezes acontece, né, do locatário estar ali no decorrer da locação e ser surpreendido com um oficial de justiça, porque o imóvel está com débito, né, respondendo por uma ação de execução ali do proprietário. Então, tomar esses cuidados. No contrato de locação, está sempre atento a colocar, né, no início a qualificação das partes. Quando for locatário, casado, fazer esse contrato em nome dos dois, uma orientação que eu dou. Por quê? A lei dispõe, né, que se a pessoa, se o cônjuge se divorciar e ficar no imóvel, ele tem o direito de subrogar aquele contrato em nome dele. Só que o que acontece? Normalmente, quem fica no imóvel é quem não tem renda. Tem a questão do seguinte: quanto você faz? Vamos supor, o nome do marido. E o fiador, ele está dando a garantia para aquela pessoa. Se ele divorcia e sai daquele imóvel, a lei também, tá? Ela prevê que esse fiador pode pedir exoneração. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar com um contrato desprovido de garantia, aquele locatário que vai ficar no imóvel, às vezes não vai ter uma renda boa, você vai notificá-lo para ele, né, providenciar um outro fiador? Vai, mas olha o tempo que você vai perder ali com aquele imóvel sem garantia, sem receber, até você ir para uma ação judicial. Então, o que eu aconselho? Faça em nome dos dois. Por quê? Se divorciar, o fiador não vai poder se exonerar, porque ele garantiu para os dois, e você continua com a garantia ali para aquele imóvel. Sabe, são situações que você se previne. Como você é advogado do proprietário, então você tem que pensar nessas condições. Estipular a questão do prazo, a multa contratual, colocar, né, a questão da proporcionalidade, o laudo de vistoria ser muito bem elaborado, fotografado. Se for o caso, você como advogado, né, peça para o proprietário, contratar um profissional qualificado para isso, para que ele possa vistoriar o imóvel, ver se não tem nenhum defeito, verifica se não tem dívida anterior de condomínio, para que o inquilino não seja surpreendido ali com situações como, por exemplo, não poder usar o salão de festas porque tem débito anterior. E o regulamento interno, uma convenção impede. Exatamente. Diárias, né? Então, assim, fique atento, sabe? São detalhes. Se você faz, você previne um proprietário, mas previne também o locatário, né? E não fica naquela condição de que talvez você fez um serviço, né, de má qualidade, você não teve atenção. Eu acho que sim, são assim, sugestões que eu dou, que eu acho importante, que você evita muito problema. Anne, alguma sugestão a mais? Tem algo a acrescentar? Essa sugestão que a Dani citou, que ela sempre tem a cautela de colocar o casal, é muito importante, porque a gente sabe que na vivência, quando um fica, e aí às vezes o fiador fala: não, eu não prestei a fiança para o casal, só foi para o José, para a Maria não, e aí acaba que muitas vezes a pessoa não tem nem como arrumar um outro fiador, e ela não tem renda para ter uma outra modalidade de fiança, enfim, cria uma situação que poderia ter sido evitada justamente no início. E a vistoria, eu acho que a vistoria de ocupação é importantíssima,
porque ela evita justamente um problema ou qualquer discussão lá na desocupação. Sim. Então, quanto mais detalhado o laudo, quanto mais ele tiver elaborado, tá? Todas eu recomendo sempre assim, pedir o locatário para avistar todas as folhas, olhar as fotos, ter aquela situação, se for digital, da mesma forma, justamente para depois não ter nenhum problema. Eu desconhecia isso, ou não tinha isso, até para depois o locatário, se ele quiser também falar, não está em perfeito estado isso ou aquilo, ele ter essa segurança. Então, na verdade, um bom contrato, ele vai assegurar as duas partes. Sim. Então, ter essas cautelas, né? E aí, como a Dani falou, da ficha, isso tudo é muito importante. É muito comum, eu não sei se você já vivenciou também, às vezes as pessoas acham que só pode alugar um imóvel quem é o proprietário. Sim. E muitas vezes tem a posse. E isso não é um impedimento, mas a gente só tem que investigar aí como foi essa posse dessa pessoa que hoje está, né, colocando o imóvel à disposição. E eu acho que isso é importante também, as pessoas saberem que isso não é um impedimento. Quem tem posse pode alugar o imóvel, né, para depois não falar, é só o proprietário que pode? Não. Muitas vezes a pessoa tem a posse ali há anos, o imóvel está na família há 20, 30, 40 anos. A irregularidade do imóvel não é um impedimento para a locação. Eu acho que as pessoas às vezes confundem muito isso, e é bom, né, a gente ressaltar, esclarecer que para os locadores, e como a gente está falando de imóveis no Brasil, que a maioria é irregular, então eu acho que é bom as pessoas terem, né, isso bem esclarecido, que não é um impedimento, que é possível locar, mas tem que tomar alguns cuidados. Dani, quando a gente fala sobre fazer inicialmente, né, fazer uma boa análise de ficha, quais são os cuidados que o advogado tem que ter ao fazer esse serviço? Eu tenho muito cuidado, né, com relação a verificar o SPC Serasa, né, pedir declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos. Eu peço também dos 6 meses os extratos, né, para verificar se realmente aquilo lá é compatível. Dependendo do faturamento, pedir também algumas faturas de cartão de crédito para ir confrontando. Porque tem gente que faz o seguinte, às vezes não declara imposto de renda e apresenta para você extrato. Ela pode muito bem combinar, às vezes, com alguém, deposita um valor aqui na minha conta, e você vê que aquele mesmo valor que entra, ele sai logo em seguida. Então, alguma coisa é um sinal de que, opa, isso aqui tem alguma coisa errada. Então, né, verifica isso. Verifica também a questão, né, das certidões, se ele não responde por nenhum processo, principalmente trabalhista, se não teve alguma ação de despejo anterior, né, porque isso já me indica que é uma pessoa que não é mal pagador, que é mal pagadora. Uma outra coisa que é muito comum, às vezes o mal pagador, ele pede alguém para ajudá-lo a alugar no nome. Então, se você procura também ficar atento a isso, né, na hora que você for alugar, quem que vai residir? É o tio que está alugando para o sobrinho ou para o amigo? Então, analisa a ficha desse que vai morar também. Porque muitas das vezes acontece isso que eu falei, né, e você já elimina, né? Rede social, se é uma pessoa que é complicada, sempre está ali caçando confusão com todo mundo, porque às vezes é um prédio mais conservador, pessoas que são mais idosas. Então, você vai colocar uma pessoa ali, um jovem que está, né, naquele pique de querer fazer festa e tal, você vai ter problema. Então, assim, são esses detalhes que eu vejo, sabe? O perfil do cliente que está querendo alugar e o locatário que está pretendendo alugar aquele imóvel, para não ter problemas depois. Isso é muito, muito importante. E assim, tem uma situação que é muito interessante, que eu inclusive estou passando por ela com um cliente, tem um apartamento e essa cliente firmou um contrato de locação com um prazo aí de 30 meses, tem alguns meses que a locação começou e ela arrependeu. Quero o imóvel de volta porque eu quero morar nele. A proprietária, né, a locadora. E ela veio desesperada, então ela tá assim, muito... Quando eu falei com ela, não tem como retomar. Você passa muito por isso, vocês passam muito por isso, não tem como retomar esse imóvel. E eu até falei com ela, falou, mas eu vou ter que alugar um imóvel para morar? Certo, eu tenho um imóvel próprio, né? É difícil explicar às vezes. A pessoa não entende. Normalmente, né, as imobiliárias fazem, né, com prazo de 30 ou superior, porque a lei fala isso, né? Tem um artigo 46, 47 que fala, né, se o contrato for até 30 meses, né, o proprietário aí, ele pode pedir a retomada desse imóvel, mas tem algumas regrinhas. Então, acima de 30 meses não pode retomar, infelizmente, né? Você é o risco do negócio, então você vai ter que esperar aquele contrato finalizar, ou você pode tentar um acordo, né? Normalmente, quando acontece isso, às vezes, por exemplo, o proprietário alugou porque ele foi para os Estados Unidos.
mas passou um ano e não adaptou, quer voltar. E aí, realmente ele fica indignado? Fica. O que eu aconselho? Olha, tudo é conversado, né? É um bom senso. Então eu sugiro, vamos conversar, explicar a sua situação e tenta dar algum benefício para aquele locatário que possa te ajudar. Então, normalmente eu tento fazer negociar, olha, a gente vai te dar 30 meses de carência aí para que você possa arrumar um outro local e aí você desocupa o imóvel, né? Você não vai ser cobrado da multa rescisória pela antecipação do contrato, né? Da rescisão do contrato. Mas se, né, você não quer passar por esse tipo de problema, porque muita gente também faz o seguinte, Elisiana, eu quero fazer um contrato de 12 meses. E por quê? Depois de 12 meses eu quero pedir o imóvel de volta. Né? E não é bem assim que funciona. Então, se você quiser retomar antes desse prazo, tem que se encaixar nas regras que a lei fala, né? Ou seja, não pode ter um outro imóvel naquela mesma localização. Aí você tem que comprovar, se, por exemplo, você ser para o seu filho, né? Ou para o seu antecessor, que seria o pai ou a mãe, para você pedir para estar residindo ali. Então, você tem que comprovar, e se você estiver fazendo isso de má fé, depois se for identificado, você pode sofrer uma indenização, né, por causa disso, do locatário ir lá e mover uma ação contra você. Então, tem que ter esse cuidado, né, principalmente locação residencial. Mas, por outro lado, o inquilino, se ele quer sair do imóvel antes do final do prazo, pode. Pode, ele pode, desde que ele pague, né, essa multa rescisória, ou se ele tivesse transferido, né, por causa do empregador, aí ele fica isento. É a única forma que a lei fala, né, que ele faz ser isento da multa. Mas tem que ser, gente, o locatário, o empregador transferindo e não o locatário pedindo. Porque às vezes acontece, né? Olha, eu estou querendo transferir para tal lugar. E aí ele acha que com isso ele vai ter isento, vai ter essa benesse, e não é. Então tem que atentar, porque a lei é muito clara quanto a isso, né? Então não dá para você querer burlar e fazer, né, manobras para conseguir se beneficiar, não. Mas e assim, o contrato de locação chegou ao fim? E se encerrou ali o prazo determinado, mas o inquilino não saiu? Quais são as consequências? Olha, encerrou o contrato. O prazo do contrato, O locador, após, né, esse prazo, ele pode, assim que finalizar 30 dias, ele notificar. Entendi. Que ele quer a retomada do imóvel. O locatário não saiu, ele vai mover uma ação que a gente chama de denúncia vazia. Que é o quê? É uma ação de despejo na qual ele não precisa justificar o motivo. Não é porque está inadimplente, infringindo alguma cláusula do contrato, é porque ele quer o imóvel de volta. Né? E ele vai ajuizar essa ação através de um advogado, tem um prazo de trâmite processual, mas ele consegue o imóvel de volta. Mas o contrato deixa de valer? Não. As cláusulas contratuais, elas permanecem valendo. Só que agora o contrato ele se tornou por prazo indeterminado. O locatário pode devolver o imóvel, se ele quiser depois desse prazo? Pode. Só que ele tem que notificar, nesse caso, o proprietário com 30 dias de antecedência. Se ele não fizer essa notificação, o proprietário pode requerer que ele pague esses 30 dias, né, de locação, de IPTU, de condomínio, é um cargo locatício. As pessoas confundem muito isso, depois que a gente chama que o contrato indetermina, né? Se tá valendo aquele contrato, então, não, meu contrato acabou. É como se ela estivesse ocupando o imóvel, isso é muito comum do inquilino. Ele acha que ele só tem que pagar, mas ele não tem que cumprir todas as cláusulas. E o contrato, na realidade, ele continua prevalecendo. Muitas pessoas, é muito comum, né? O leigo, ele imagina que o contrato finalizou na data que eles determinaram ali. Na realidade, não. As cláusulas permanecem. Você tem que ter cuidado também, porque normalmente quando um contrato termina o prazo, as pessoas não querem fazer aditivo. Eu oriento que faça o aditivo até para resguardar o locatário, para o proprietário não pedir o imóvel a qualquer momento, e também o locador, para a questão da garantia ser renovada. Porque antes havia, né, uma discussão sobre, e aí, tem que ser somente até quando foi entregue a chave? Se não me engano, acho que é o artigo 26 que fala, né, que o fiador é responsável até entregar a chave. Então, assim, e hoje, né, a jurisprudência ela já tem entendido que não, né, você não tem que ficar perpetuamente ali preso àquele contrato. Então, desde que ele comunique de forma, né, clara, por escrito, para o proprietário que ele quer se exonerar após esse prazo, ele quer o fiador, aí sim, o proprietário vai ter que tomar as medidas de notificar o locatário, como a gente falou um pouquinho antes, né, para que ele apresente um novo fiador. Se ele não fizer, ele pode pedir a rescisão do contrato por infração contratual. Uma das garantias, né, que o pessoal sempre às vezes fica na dúvida, né, qual que é a garantia melhor? Ainda mais com essa pandemia, né? Então, assim, eu, particularmente, é mais difícil, mas eu prefiro, se não for um seguro-fiança, porque você tem que renovar ali
anualmente, você garantir através de um imóvel. Porque mesmo o fiador, hoje o fiador está com uma condição financeira boa, né, Ana e Elisa? Mas amanhã pode ser que não. Então, nessa pandemia, muita gente foi surpreendida com isso, né? Muita gente desempregada, tinha uma renda X e a renda caiu. E aí? Você tem fiador, mas infelizmente isso não está te dando nenhuma garantia. E quando você tem um imóvel, né, amarrado naquela locação, o que isso é importante? Você vai colocar isso no contrato de locação, que aquele imóvel está garantido, vai no registro de imóvel, averbar aquele contrato, e aquele fiador que deu o imóvel em garantia, ele não pode vender enquanto o contrato não finalizar. Então, ou seja, você tem uma certeza de que se ficar inadimplente, você tem algo para receber. Diferente se você colocar a pessoa física como fiador, né? Pode ter essas surpresas. E eu estou falando isso por quê? Muito locador chega para mim e fala assim, nossa, mas então não é confiável o lugar. Eu estou correndo risco, né? A pessoa detonou meu imóvel e ainda não tem como receber. Infelizmente, se você não teve uma boa orientação sobre qual garantia seria melhor para o seu caso, para o que você quer, né? Porque, por exemplo, se você quer rapidez para tirar um inquilino de lá, aluga sem fiador, que você consegue eliminar. Mas se você quer, sua intenção é ter garantia no recebimento, então analisa cada uma qual o risco é menor, que você não tenha problema. Ah, muito bom. E você sempre orienta que os imóveis sejam do fiador, sejam na mesma localidade do imóvel locado, ou você já flexibiliza? Porque tem muitos locadores e, às vezes, advogados que entendem que tem que ser o imóvel na localidade. Por exemplo, o imóvel em Belo Horizonte. Se a locação em BH e o imóvel do fiador tem que ser necessariamente em Belo Horizonte. Tem pessoas que já flexibilizam, então é bom a gente também falar, porque pode, mas sim, muitas pessoas negam por não ser na mesma localidade. Né? Olha, eu prefiro que seja. Para a questão de, se ficar inadimplente e nós tivermos que mover uma ação, você tem mais agilidade para receber aquilo ali, né? Para pedir a penhora daquele imóvel, se depois chegar no momento, né, do cumprimento de sentença. Mas, se for em outra localidade, o custo do proprietário é maior. Primeiro, né? Você não vai ter o controle ali, isso eu falo assim, se o fiador for o garantidor e tiver um imóvel, né? Ele pode vender a qualquer momento, você não tem tanto aquele controle, a ação vai ficar mais morosa, o custo é maior, porque vai ter que pedir carta precatória, né? Ou seja, você vai ter que ficar o tempo inteiro pedindo, às vezes, um advogado diligente para poder ir lá naquele outra localidade, verificar, ir no cartório, fazer as tratativas. Então, eu prefiro que seja no mesmo local, para evitar esse tipo de problema. Tá? E outra coisa também é não alugar com mobílias. Porque isso dá muita discussão, né? Porque estraga o uso, né? Então, o imóvel, né? Que às vezes pintura, isso já tem um desgaste natural e dá muito problema, porque às vezes não é mau uso do inquilino, é um uso mesmo. Tem locações que a pessoa fica lá 15, 20 anos, não é? Aí o locador sempre tem aquela impressão de que ele tem, porque é a imagem que ele tem do imóvel. Ele ficou 15, 20 anos sem entrar no imóvel. Ele fica com aquela sensação de quando ele visitou o imóvel, disponibilizou a locação, que o imóvel está exatamente daquele jeito. E com o tempo o imóvel, de certa forma, tudo deprecia. Sim. Mas não é mau uso. Então, ter esse esclarecimento, e aí é bom, né, tanto o locador ter essa ciência, porque não é só pintura, muitas vezes o desgaste mesmo das louças de banheiro, de ferragens, enfim, tem muita coisa dentro de um imóvel que desgasta mesmo com o uso. E aí a pessoa acha que vai receber o imóvel idêntico como ela alocou. Muitas vezes até era um imóvel novo, que a pessoa comprou para investimento e primeira locação e nunca mais ele viu aquele imóvel. Meu imóvel era novo. Era novo. Aí o proprietário também pensa o seguinte, o aluguei não tem mais nenhuma responsabilidade, eu só quero o dinheiro do aluguel na minha conta. E não é. É por isso que a lei fala, né, que ele pode vistoriar durante a locação. Eu acho que se o proprietário usasse esse dispositivo, não só para quando vai vender, mas também para quando está alugado, ele iria manter o imóvel dele, o patrimônio dele, né, num estado de conservação melhor. Por quê? Às vezes chega lá, ele vai vistoriar e você falou, olha, estou vendo que esse piso aqui já está com um trincadozinho, daqui a pouco esse trincado vai, né, aumentar, vai soltar, então, poxa, deixa eu já chamar um profissional aqui para trocar esse piso. Sabe, são detalhes, porque tem manutenção que é do locatário, mas tem manutenção que é estrutural do proprietário, né? Então, ter esse cuidado.
né? É o seu imóvel, né? É o seu bem que você custou ali anos para adquirir. Então, por que você acha que tem que ser, né, somente receber um aluguel e o locatário? Lógico, a lei fala que ele tem que cuidar como se ele fosse. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, nem todo mundo é tão cuidadoso, né? Mas realmente, eu tive uma situação de um cliente, né? Essa aí já foi a locatária que me procurou, que ela estava no imóvel há 10 anos. E na vistoria inicial não tinha sido muito bem feita, mas já mostrava que na área da cobertura tinha uma bancada lá, né? E a pia, a torneira já enferrujada, e a pia já com algumas danificações. Na hora que ela saiu do imóvel, eles queriam cobrar dela uma pia nova. Ele colocou lá um valor de R$2.000. Eu falei, não, poxa, peraí, 10 anos, a pia já estava deteriorando. Lógico que com 10 anos ela ia ficar pior. Né? Desgaste. Então, não é justo. Então, a gente fala, né, nesse sentido, de tomar mais cuidado. Se o proprietário tivesse ido lá nesses 10 anos, ele ia ver que aquela pia já precisava trocar. Né? Mas não querer se aproveitar e tirar vantagem, né, em cima da outra pessoa. É porque muitas vezes aquela imagem que o locador e o sentimento que ele tem de que tudo era novo, ou que tudo estava num estado, ele esquece que tem essa deterioração do tempo. Ele acha que ele estava do mesmo jeito, né? Tem inquilino que tem muito receio, às vezes, de contar que tem alguma coisa deteriorando ou que quebrou, e às vezes não tem problema. Já aconteceu comigo, às vezes, de parte elétrica, dá problema. E aí o inquilino, às vezes, tem muito receio de avisar ou o locador, ou a imobiliária. E isso é importante, tem que falar qualquer problema que tenha no imóvel, porque muitas coisas não são de responsabilidade do inquilino. Exatamente. É estrutural ou alguma coisa. Às vezes até uma falha até de projeto, e muitas vezes só vai aparecer com o uso. E aí as pessoas têm muito receio, aí tenta resolver ali de alguma forma, o que piora. Na maioria das vezes piora, porque tenta consertar e não fica tão bom. E assim, agora a gente está passando por um momento novo, né? Porque com tudo virou digital, obviamente que os contratos de locação também foram por essa linha aí do virtual, né, Dani? A gente, inclusive, nós temos uma ação em conjunto, em parceria nesse sentido, mas quais são os cuidados que a imobiliária tem que ter? Você quer contar primeiro um trechinho do caso, assim? Conta aí, a gente sem contar as partes. Sem falar. O que acontece? E outra coisa que a gente até é importante frisar mesmo, a gente falou dos contratos, a pessoa foi na imobiliária para alugar e ela foi com um advogado, gente, e tudo mais, falando, olha, eu quero alugar uma loja comercial e eu quero alugar, mas quem vai participar do contrato é a Mariazinha. Vou dar um exemplo aqui, né, um fictício. Então, pegar uma imobiliária, fiz toda a tratativa através do advogado dessa imobiliária na época, e eles assentaram a documentação desse terceiro. Esse terceiro nunca apareceu lá, não entregou nenhuma autorização, procuração para que fosse representado por Mas ia assinar o contrato. Mas ia assinar. A Mariazinha que ia ficar responsável por tudo. A Mariazinha ia assinar. Ela é a locatária, inquilina, e ela ia assinar. Só que quem estava lá levando a documentação da Mariazinha era um aparelho, alguém. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Não, a pessoa, o vínculo. Não, mas eu digo assim, só pra gente situar, João que vai usar o imóvel, mas a locação vai ser firmada do nome da Mariazinha. Exatamente. E assim eles fizeram. E fizeram o seguinte, esse contrato foi assinado de duas formas, olha que loucura. Ele foi assinado digitalmente pela Mariazinha e pessoalmente, presencialmente, né? Foi assinado. Não, peraí, estou fazendo confusão. O contrato de locação, porque tem uma confusão ainda mais disso aí. Mas essa parte. Deixa essa parte aí. O contrato de locação foi assinado digitalmente pela Mariazinha. Uhum. E aí, beleza. Pegaram a chave do imóvel, né? Começaram a locação e tal. No segundo mês, já não pagaram. No terceiro, não pagaram. Aí era seguro-fiança. E pasmem vocês, né? Foi a documentação também para a seguradora. A seguradora pegou a documentação, não verificou se a Mariazinha realmente estava autorizando. Estava assinado em tese, digitalmente. Pela A Mariazinha fez a garantia, enfim. Aí, quando ficou inadimplente no terceiro mês, abriu o sinistro. Na verdade, no segundo mês, né? Já abriu o sinistro. E eles ficaram nesse terceiro mês tentando localizar. Aí descobriu que a Mariazinha não tinha autorizado nem para esse povo. Ligou para a Mariazinha, só nesse momento, liga e fala... Só nesse momento. Fulana, Mariazinha, a senhora é inquilina de tal imóvel e está com débito. Oi,
Não sou. Não, Mas nem só pra conheço. entender, Mariazinha nunca nem foi no Não. lugar. Nem conhecer esse pessoal. Não sabe. Então, Não como sabe. se fosse um golpe mesmo. Não Exatamente. Então, assim, e aí, agora, né, a gente está tomando as medidas para fazer o quê? Retomar esse imóvel. Só que aí, onde que pega? O contrato não estava assinado digitalmente? Tava. E qual que é a fragilidade? Exatamente, a pessoa não ter autorizado, não tem nenhum documento daquela pessoa que levou na imobiliária uma procuração que autorizasse essa pessoa a assinar. E ela entra Não no teve site, cuidado. colocou Criou o um e-mail. documento, criou um e-mail com o nome De Mariazinha. de Mariazinha, transforma o documento a imobiliária transforma o documento em PDF, coloca no cadastro, vai com o e-mail, a Mariazinha assina naquele site sem ter o token, sabe? A Sim. assinatura sem. Essas empresas que tem agora, né? Essa questão da assinatura digital. Então, na realidade, era. Aí a gente não só a A Mariazinha. única coisa que a gente consegue chegar até o IP. Mas e aí? Ela fala, não assinei, não desconheço, não tem como Tinha afirmar. os documentos. Tinha. Aí Aí só ela- eu curiosa É, da não, história. e aí ela Tinha tinha. todos os documentos da Mariazinha. Tinha, mas ela não estava negociando uma compra e venda com uma das pessoas e passou que ela desconhece essa locação, que seria ali para uma compra e venda. Pegaram todos os documentos dela e trouxeram. Utilizaram. Exatamente. E a imobiliária está correndo um sério risco, por quê? Porque ela estava ali como procuradora do proprietário. E uma empresa que Cautela. a gente subentende que tem uma experiência, né, de mercado, que quando vai captar uma pessoa, ela vai ter o cuidado de conferir esses documentos. Peraí, então quer dizer que qualquer pessoa chega na sua imobiliária aqui, traz o documento da Ana e aluga no nome da Ana. E você não procura saber com a Ana se ela está autorizando? Não, e assim, o que me assustou muito foi a fragilidade da assinatura digital. Nessa modalidade sem token, sem nenhuma validação, fica muito frágil. Assim, a gente pensa os contratos, por exemplo, de banco, que são digitais, Sim. assinados. Hoje em dia eles pedem selfie, isso, aquilo. Então, Isso. tem uma certa garantia de que pode ser que eles utilizassem uma pessoa falsa para falar que é a Mariazinha. Mas você tem os documentos da Mariazinha. Aí mostra uma selfie lá de uma pessoa completamente diferente, era um indício. Então, são os cuidados, né? Que aí quem está como administrador aí do imóvel poderia realmente ter se antecipado e evitaria esse problema. Se a gente olha para os atos notariais ali de cartório, eles só aceitam se o token, né, a assinatura digital for por IPC? É IPC. Nessa modalidade, porque ele não aceita aquela assinatura sem o dispositivo. Que eu entendo que é um cuidado também que as imobiliárias têm que olhar, porque a gente está vendo aí questão de fraude o tempo todo. O indício, né, e aí puxando outros históricos, outras coisas, ele já tinha, uma das pessoas envolvidas já tinha um histórico de fraude. Não locação, mas tinha um histórico. Mas quem levou, ele não assina o contrato no momento Ele não nenhum. aparece no contrato. Mas aí foi o que a Dani ressaltou sempre, né? De investigar quem vai ocupar o imóvel, ter o cuidado de fazer a ficha da pessoa. Porque muitas vezes o ocupante, no final, ele que vai arcar. Então, utilizando às vezes um nome, porque Mariazinha às vezes. Mas por que ele próprio não pode assinar? Já é o primeiro alerta que eu acho assim que. Por que não pode fazer no Por seu que nome? não pode fazer no nome dele? Aí ele tem que falar o porquê. Provavelmente ele já não poderia, porque ele saberia que não ia ser aprovado por causa desses processos. Sim. E aí, assim, a administradora realmente foi, vamos dizer, inocente de não ter verificado, ligado. Gente, hoje em dia... Nessa hora, né? Tem a linha de frente ali, ter essa maldade. Então, de ligar, de tá certificar. Porque não é uma relação tão usual você utilizar o nome de uma outra pessoa. Se está utilizando, você tem que se cercar de mais cuidado. Porque é um terceiro. Não tem problema, ele vai arcar com tudo, ele está assinando, mas certificar que ele realmente está se comprometendo a isso, né? Não é só falar que vai. Com a lei de proteção de dados, a gente não pode estar passando informações da pessoa sem ela autorizar, quanto mais assinar um documento, né? Porque, por exemplo, chega na sua imobiliária lá, eu quero saber se a Daniela está devendo aluguel aqui, ela aluga aqui, eu quero saber, você pode me passar? Você vai passar essa informação? Você vai pedir, não, peraí, você tem uma procuração, ela está te dando poderes para você vir aqui saber se ela está devendo? Então, quanto mais assinar um documento, que você está passando a posse do imóvel, uma pessoa ficar ali, e que para você tirar ela dali não vai ser tão fácil, convidando ela, dá licença que você não é. Não, né? Ele já fez, provavelmente esse inquilino, né, o ocupante, o Joãozinho lá, ele já fez
já pensando mesmo, ele está tentando fraudar, enganar, então ele quer usar facilidade, o né? imóvel, Permitiu, né, assinar agora de forma... Esse contrato poderia ter ficado por muitos anos e ninguém descobriria. Não, mas se eles estivessem tivesse pagando. inadimplente, mas como ele já começou com inadimplente, por um lado é até bom ele ter ficado Foi no inadimplente início. descobriu. Só que aí também a seguradora não cobriu o sinistro e tá Por lá causa da tentando, proteção. a gente está tentando, aguardando uma decisão judicial, né? Por quê? A Mariazinha, né, ela ingressou com ação contra a imobiliária. E aí realmente ela tem razão, É. porque realmente ela não firmou o contrato. E hoje em dia eu vejo muito assim, tá tudo muito digital e as pessoas esquecem do que é básico mesmo. Sim. Se fosse o corretor lá ligasse para Mariazinha, entendeu? Provavelmente tinha o telefone. Assim é como um a telefonema. seguradora ligou. Sim. Aí ela falaria, não, eu não autorizei. Aparece o nome do telefone atual? Falou, não autorizei nenhum contrato de locação. Joãozinho eu conheço porque eu ia comprar o imóvel dele, ou ele é, sei lá, alguma coisa que, né, ele estava envolvido numa outra transação imobiliária. Então, assim, é o básico que às vezes as pessoas hoje em dia, porque a nossa vida é muito corrida, e a pessoa vai no automático, e quem está administrando o imóvel, ou está, né, ou se está orientando ali seu cliente para firmar um contrato de locação e vai ser nessa modalidade digital, que é uma praticidade, não é que a gente é contra isso, Não, mas sim, a não. pessoa tem que se cercar, né, de todas as Ser formas, cuidadoso. porque é um terceiro que está envolvido e você, em momento algum, está tendo contato com ele. Sim, exatamente. E lembrar de que você também tem um contrato, né? De prestação de serviço. Então, você também tem responsabilidade. Se você não faz o seu trabalho bem feito enquanto imobiliária e o corretor, ele vai responder por isso. Que é o que está acontecendo, né? A gente está tentando aí, né, Retomar o imóvel imóvel e resolver essa situação da nossa cliente. Que nesse caso a gente está representando a imobiliária. Exatamente. E, assim, final da locação, inquilino devolveu o imóvel com defeitos, o que é muito comum. O que fazer? Não fez ali, não pintou, não consertou os defeitos, os estragos ali que ele fez durante a locação. O que fazer? O que acontece também muito? Nessa hora também o locatário não quer assinar o laudo de vistoria de novo. Isso a gente conhece bem. De assinar documento, gente. As pessoas têm medo de assinar documento. E aí, o que acontece? Aí vem essa bomba ainda, né? Porque fez a vistoria, você vai lá e fala, olha, infelizmente isso aqui está divergente do laudo anterior, você vai ter que, né, reparar. Então, normalmente o locatário faz o quê? Ele não aceita, a imobiliária fica naquele impasse, porque eu posso receber a chave, eu não posso, né? Eu recomendo, tá? Que receba a chave, faça o recibo de chaves com ressalva. Normalmente o locatário não quer fazer essa ressalva, então o que eu oriento? Receba, faça um ato notarial dessa questão das fotos. Vai lá, o mais rápido possível recebeu. Se o laudo inicial for fotografado, melhor ainda. Então você vai ter. Por que a ata notarial? Porque o tabelião ele vai ter fé pública, então ele vai lá certificar que o estado do imóvel realmente é esse que você está falando, está todo detonado, cheio de avaria. Com isso, você junta os 3 orçamentos, ingressa com a ação de cobrança. Você tem mais chance de receber. Porque tem casos que eu já peguei, por exemplo, do locador não querer fazer, né, a ata notarial, dependendo da quantidade de avaria, né, fica um custo muito alto. E aí ele quer que só faça a cobrança. Faz umas 3 vistorias, uns 3 orçamentos aí, vamos distribuir a ação. E aí, com isso, normalmente a gente não consegue. Por quê? O laudo de vistoria está assinado só unilateralmente, ou seja, só uma parte que assinou. Não tem nessa questão dessa fé pública, que é para poder você ter no cartório, te assegura melhor. O locatário vem com várias séries de outras informações que a gente desconhece, porque ele fala assim, olha, no decorrer da locação eu apontei isso, isso e isso. Muitas vezes, não sei se acontece com vocês, o cliente só fala depois. Eu falo, olha, não teve contestação, não teve nenhum problema no decorrer, não teve nenhum problema. E aí você ingressa com aquela ação cobrando, confiando naquela informação, aí você descobre, quando o locatário vai se defender, outras provas que você não estava tendo conhecimento. Isso é muito comum, Não, é muito comum. Às vezes, a gente vê muitas vezes o inquilino, eles começam a desentender porque é o prestador de serviço que vai executar esse trabalho, porque muitas vezes a pessoa quer desocupar. Não, então tá, eu pago. Aí você falou, os reparos vão ficar em X. Não tá muito caro porque o meu prestador de serviço executaria isso por menos. Aí eles começam a brigar por causa de valor e aí fica aquela confusão, o imóvel não conserta, não está disponível, ele tem que
o aluguel ainda está correndo. Porque ainda tem uma discussão. E tem gente, na hora que você propõe a ação, ainda vai lá e entrega a chave lá no fora e tá aqui. Tá sem E muitas vezes. A imobiliária fica, muitas vezes já acontece que às vezes os prepostos da imobiliária não sabem se podem receber e muitas vezes negam, tentam. Não, vamos, conserta primeiro, fica tentando adiar bom, não sempre pode receber, gente, pode receber as chaves, mas ou ter ressalvas ou fazer a ata é a forma de assegurar ali o recebimento. Eu não acho justo o seguinte, né? Eu concordo com alguns, né, posicionamentos nesse sentido. Por exemplo, você querer negar receber a chave, você aumentar o custo para o locatário, né? De que, olha, ele deve, ele deve esse reparo. Aí você obriga ele a ficar com a chave e ele tem que te dever o reparo e ainda continuar te pagando aluguel, condomínio e IPTU, dependendo se for apartamento, né? Então, não é bem assim que a gente resolve. Então, recebe, né? Se for o caso proprietário, resolve aquilo lá, arruma, faz a ressalva, e aí você aluga seu imóvel de novo, mas não fica com aquela situação, né? Naquela peleja. E aconteceu uma situação aqui agora, gente, de um imóvel, um cliente viu na Pampulha, bem em frente ali à orla, e ele não tem muro. O muro, na verdade, eu esqueci o nome. Sabe aquele negócio de arame que eles colocam? Cercado, sabe? Então, é daquele jeito. A casa é muito bonita e tal, verde lindo e tal, no quintal, o jardim. E aí, o que aconteceu? A imobiliária recebeu a chave. Só que, na hora que foi fazer o laudo de vistoria, nesse percurso, teve o primeiro locatário, ele entregou. Aí eles não fizeram esse laudo de vistoria no meio e alugou para o terceiro, para o segundo. Nesse segundo, eles pegaram o mesmo laudo de vistoria do primeiro e colocou como se ele estivesse alugando naquele estado. Esse locatário, claro, ele tinha contestado, deu uma confusão, ele devolveu o imóvel. Essa imobiliária, para não ficar numa situação delicada com esse cliente, porque era um cliente que tinha outros imóveis, eles resolveram reparar. Só que na hora de fazer os reparos, o que aconteceu? O rapaz foi lá limpar o jardim, tinha que podar a grama e tal, fazer um monte de coisa. Quando ele foi fazer isso, ele viu que o portão, ele ficava com cadeado e com aquele negócio de corrente, estava arrombado o cadeado. Ele avisou para a imobiliária falou, que estranho, compra um outro cadeado então, não avisou nada para a proprietária. Aí arrumou o jardim e tal, e foi no outro dia entregar a chave proprietária. Ela foi lá, quando chegou o imóvel, estava todo detonado, porque eles roubaram o fio. Então saíram arrancando a fiação das paredes toda, quebraram a parede para arrancar fio. Esse pessoal que vende para cobre, né? Cobre, exatamente. E aí o que aconteceu? A proprietária não quis receber a chave, porque no contrato de prestação de serviço falava que ela estava responsável pela vigilância do imóvel. Então, aí é um assunto, um outro podcast para ele falar sobre administração. E aí é sobre administração de imóveis, mas é super interessante. E aí, e onde que eles pegaram a falha? Porque ela não comunicou também. Ela podia ter falado, olha, primeiro, não colocar essa cláusula de vigilância, e segundo, né, assim que o rapaz viu que tinha esse problema, porque é uma região que depois eu fui pesquisar que já teve vários assaltos. Então, ela já sabia disso. Já ele avisada, né, nesse sentido. Então, ele podia ter feito, fez um boletim de ocorrência, ter olhado, e aí sim, né, para tentar tirar a responsabilidade dela, mas se omitiu. E aí depois, quando a proprietária falou isso, ela falou, bem que o prestador de serviço falou que o cadeado estava arrombado. Já foi um indício, eles estavam verificando se realmente o imóvel estava desocupado, porque é muito mais fácil. Você entrar no imóvel, está desocupado e rouba toda a fiação. E aí, assim, então assim, olha para você ver a situação, né? A primeira questão do laudo de vistoria. E aí eu vou agora num outro ponto, que também que vocês falaram, que eu lembrei que acontece muito, por exemplo, a Ana falou, tá com esse impasse aí, né? Tô com um problema, o proprietário fala que não, que ele quer fazer com o prestador de serviço dele, ou que ele não vai arrumar, e o locatário tá ali morando e precisa daquele imóvel, né? No estado dele poder utilizar. Existe, né, também na legislação, que fala o seguinte, se tiver reparos que têm que ser feitos urgentes, né, e aí eu entendo como esse tipo estrutural, que é responsabilidade do proprietário, se ele, né, está dentro de 10 dias ali, ele não fez aquele reparo, ou aquela obra está demorando 10 dias ali, passou no 11º, você já tem direito a bater o valor do seu aluguel. Passou 30 dias, você tem direito a rescindir o contrato. E aí eu entendo que essa rescisão seria o locatário já rescindir e ser isento da multa. Exatamente. Muitas pessoas não sabem disso, né? E fica aquela eles ficam brigando
Então tem que observar qual é a origem desses reparos, o que é, porque pintura, coisas assim mais tranquilas, óbvio que o inquilino tem que deixar, né? Se a pintura era nova, ele vai ter que deixar. Mas alguns reparos não, muitas vezes ele é de obrigação do próprio proprietário. E aí eles travam um dilema ali, e às vezes era só resolver de uma outra forma. Muitas vezes até a orientação, né, do advogado. É onde a gente entra. Né, a gente falava assim, olha, se você não fizer isso, ele tem essa oportunidade aqui na lei, então... E assim, para finalizar, tem 2 perguntas que eu tenho feito para todo mundo aí que está passando pelo podcast. Mas a primeira é, qual que é a frase da sua vida, Dani? Aquela frase assim que você vem à cabeça aquele dia que você está desmotivado, aquele dia que as coisas não estão legais e que você tem como lema de vida. Olha, a gente estava falando bem antes aqui do podcast, né, que eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo Joel Lopes. Foi um divisor de água na minha vida em 2019, quando eu fui na imersão. E é uma frase que ele fala, né, na verdade são 2, que ele fala: pessoas precisam de pessoas e não precisa acelerar, basta não parar. Toda vez que eu estou assim, desesperada, achando que eu não vou dar conta, aí eu lembro dessa última frase, pessoal: não precisa acelerar, Daniele, basta não parar. Faz um pouquinho de cada vez, concentra. Então, assim, tem sido algo que tem sido, sabe, positivo, motivador, para que eu continue minha caminhada e não venha desanimar. É importante mesmo, porque acaba que com essa vida, com essa rotina, a gente começa a ficar muito acelerado e quer dar conta de tudo e fazer tudo. A gente é muito imediatista hoje em dia. Então, ter essa centrar assim, falar, não, realmente é no meu tempo, na minha... Quem comanda é a gente. Sim. E aí eu acho que a gente não pode ser muito influenciado dessa avalanche que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, da mesma forma e no mesmo ritmo. Sim. É verdade isso. E isso é o contrário, porque a Ana falando agora, eu sou totalmente contrária, eu sou muito imediatista, gente. Sou muito... Tem que ser pra outra. Eu tomo decisão muito rápido e faço. A Ana não, calma. Né? Acho que é por isso que a gente é tão amiga, porque tem essa ponderação. Equilíbrio. Não, peraí, não é desse, mas a gente, sem querer, por causa da velocidade, como tudo está acontecendo hoje, a gente acaba indo no mesmo ritmo. Sim. E muitas vezes a gente não precisa estar nesse ritmo enlouquecido. Porque uma hora a gente também não aguenta. Então a gente tem que saber o nosso limite. E Ana, sabe por que eu pensei isso, gente? É sério. Porque eu estava com depressão. Comentei com eles um pouquinho da minha história, né? Por causa dessa aceleração, sabe? De querer tudo para ontem, querer dar conta de tudo. E passar por isso, que eu achava, às vezes, eu menosprezava quando eu falava que estava com depressão, achava que era frescura, né? Então, assim, eu senti na pele que não é assim. Então, isso me fez ter uma outra visão com relação, sabe? Que eu não preciso querer correr, sabe? Curte o momento. Eu tenho também aprendido uma palavra que é contentamento, sabe? Parar de querer, às vezes, porque a rede social faz a gente também, né, ficar nessa loucura de comparação. Querer sempre mais. De querer também, nossa, por que eu tô assim? O outro não, também tem que melhorar, né? Então a gente se cobra muito. O fulano já tá muito mais à frente do que eu. E você tem que lembrar, né, uma frase também que eles falam que é, olha, não, né, compare, né, o seu bastidor com o palco do outro. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? É. Então, assim, porque você não sabe a história do outro. Se compare com você mesmo. A Ana falou algo que é verdade. A gente tem que se comparar com a gente. Como é que eu estava ontem, né? Essa questão da nossa evolução. Seu referencial é você. É. E aí, quando a gente começa a se comparar com o outro, aí você se perde muito. Então, isso aí é importantíssimo, assim, para a pessoa. A gente, sem querer, é levado, porque é muita informação. Se a gente pensar antigamente, assim, por exemplo, os nossos pais não tinham o volume de informação que nós temos, então é muita informação. Isso causa uma aceleração, até no nosso próprio cérebro. Quando a gente vai dormir, a gente vê o tanto que a gente está acelerado. É verdade. E aí a gente tem que procurar sempre centrar, dar uma olhada, porque senão realmente não aguenta. E uma dica de livro, um livro assim que você acha que fez a diferença para você e que você deixa aqui, realmente recomenda aí para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que vai fazer a diferença. Um livro, eu falei o Joel, né, gente? Você tem puxando sardinha pro Joel, eu adoro o Joel. Eu adoro. Mas é porque foi realmente em 2019, que eu estava nesse auge da depressão, como mudou, sabe? Depois disso eu fui só, né, melhorando e depois, o ano passado, né, fiquei livre da depressão e tal. Então, assim, ele tem muita participação, por isso que eu lembro com carinho. Que bom, que importante. E o livro dele que chama 100% Presente. E que ele ajuda nesse sentido, né? Como você ter foco, como você ter resultado, alta performance, essa questão de você ser introspectivo, né? Você compara com você, para você ser melhor, mas se comparando com o seu ontem, não com outras pessoas, né? De onde que eu vim, onde que eu tô. Então, sim, né?
Então, assim, esse livro eu recomendo para todos. E outra coisa, leia livro de papel, físico. Eu gosto também, mas eu gosto do digital também, eu gosto dos dois. É mais, eu acho mais confortável o digital. Não, o papel, para ler. O digital, ele cansa mais a minha vista. Sim. Eu não tenho problema, ainda não tenho nem vista cansada, gente. Mas assim, eu acho mesmo assim, quando a gente pega o Kindle, você vai lendo ali, o prazer do papel é diferente. É diferente. Eu acho que é um ritual também, eu gosto de ritual. Então pode ser que seja também um ritual ali. Você passar a página, às vezes dependendo da luz, pode ser uma luz mais baixa, e já o digital ambiente, não. Né? Mas sabe por que eu falei isso? Até foi o meu psiquiatra que tinha me recomendado, e eu fiz o teste e eu acho, né, meu ponto de vista, que parece que tem a ver. Porque a gente está com o cérebro acelerado. E essa luz azul, o tempo inteiro a gente está vivendo, isso vai só... Eu, por exemplo, estava perdendo concentração e não conseguia absorver. Então, o que eu fiz? Com o papel, né, para eu desvincular a questão do vício de rede social, de telefone ali toda hora, sabe, da curiosidade de chegar uma notificação, você parar de ler para poder ver. Eu peguei o papel nesse sentido. Então, eu folheio, e aí escrevo, e eu vi que isso me ajudou nesse sentido, sabe? De trazer, conectar a paz de novo, de desacelerar, de ir com calma, e de não ficar viciada no telefone o tempo todo. Esse é um defeito meu, entendeu? Porque eu já se apitou ali, aí eu já fico curiosa, deixa eu ver. É só você saber ler as notificações. Hoje, por exemplo, hoje eu estava muito concentrada, precisando concentrar na notificação, eu coloquei não perturbe. E aí eu tô colocando hábitos. O meu, a configuração, gente, bom, eu vivo assim, não, eu nunca tive. Não, mas o meu WhatsApp não toca anos. Não tem notificação na tela de nem de WhatsApp, nem de Instagram, nem de rede social. Não tem. Eu morro. Então, se eu quiser olhar algo, eu tenho que entrar no aplicativo. Mas isso é uma coisa que eu adotei pra minha vida, que foi sempre assim. Eu nunca tive esse negócio de eu não gosto de nada que fica piscando toda hora, que fica me tirando a atenção. Então já é uma coisa, mas é um hábito que é meu. Na realidade, todo mundo fala assim, o telefone é para eu usar, não é para ninguém te achar, não é para nada. E realmente é, porque não toca há anos, ele só vibra. E quando eu preciso dele, eu vou lá e olha, se eu for olhar a rede social, aí eu vou ver. Você pode ver que eu demoro muito para responder as coisas de rede social. É porque realmente eu não vejo. Eu só vejo quando eu entro. É positivo, né, Ana? Para mim funciona. Para mim funciona. Eu não gostaria de não te domina, né? Não, para mim funciona. E eu fico dias sem entrar. Eu realmente não tenho essa curiosidade. Mas cada um é de um jeito. Né? É o que é bom para mim, muitas vezes não é bom para outra pessoa. Tem que ver que dá certo, né? Sim, é uma forma, talvez, de não você tirar as notificações, talvez. Vai te ajudar também. Até que eu tirei agora as notificações, realmente. Tem me ajudado. Eu tirei dos grupos e do Instagram eu tirei. Só eu vi que eu tô rendendo muito mais. Porque, querendo ou não, você vai responder uma mensagem, né? Aí a pessoa fala, aí uma mensagem puxa a outra, quando você vê uma hora ali. Você tá perdido ali, porque às vezes a gente tá online, e isso acontece muito comigo, às vezes. Você tá online respondendo a alguma pessoa. Aí outra pessoa te chama, e aí você acaba respondendo. Quando é cliente, a gente acaba tendo que responder, e é uma coisa nossa mesmo. A pessoa tá te vendo online, às vezes você não tá muito disponível. Mas te viu. Ou então, mesmo que você não possa responder, você passa uma mensagem, daqui a pouco te respondo. Porque você se sente na obrigação. Hoje em dia é isso, e a gente tem que saber frear um pouco isso. Porque a gente está online, mas muitas vezes a gente não está disponível. Isso acontece direto. Mas é legal que você falou, você tem uma educação. Porque você falou para a pessoa, que tem gente que vê e nem responde. Aí a outra pessoa já fala lá, tá online e não me responde. Mas não é assim, né? Muitas vezes a pessoa... Aí eu tenho cuidado, às vezes eu não consigo falar na hora, mas daqui a pouco... Mas eu fico aqui na cabeça, eu tenho que falar com a pessoa que eu vou responder ela depois. Porque eu tava online. Se eu vi que me chamou, porque muitas vezes eu não vejo, né? Acontece, às vezes saiu do aplicativo, acho que ainda fica lá online, e a pessoa, você tava online. Mas eu não vi a mensagem. E o meu realmente não notifica na tela de início, então não tem como, tem que entrar no aplicativo. Dani, onde as pessoas te encontram? Deixe suas redes sociais aqui, inclusive porque você produz muito conteúdo lá, né? Verdade. Eu tenho produzido muito mais, viu, gente? Tem, assim, visto, estava conversando com a Elisa mais cedo, acho que com a Alana também, né? E a gente está falando que hoje o profissional advogado, hoje atual, ele tem que ver que a rede social é uma ferramenta de trabalho. Né? Então, se você não é visto, realmente não é lembrado. Às vezes a gente acha, essas frases de efeito, não é. Realmente é verdade, você tem que, né, mostrar autoridade. Então, assim,
eu tenho atuado mais nas redes sociais, olhando como uma ferramenta de trabalho mesmo. E hoje eu estou muito atuante mais, né? No Instagram. Facebook eu tenho, mas eu vou falar com você. O Facebook tá morrendo, né, gente? Nem olho direito, mas o Instagram... Nem sei, gente. Já morreu. Eu entro pra procurar alguém, tipo assim, eu preciso achar alguém, aí deixa eu ver se a pessoa tem Face, né? Então, sempre é mais o Instagram, que tá como Daniele V. Azevedo, né? V de Vasconcelos. Eu tenho meu blog também. Então, se você falar no meu Instagram, senão eu vou ficar falando aqui, né? Aí a gente acaba perdendo só passando o endereço das redes sociais. Mas se você for no meu Instagram, Daniele V. Azevedo, lá tem o acesso para você pro meu blog. Então, eu tenho escrito alguns artigos. Que legal. Que bacana. E em breve eu pretendo, né, gente? Não sei ainda não, mas eu pretendo aderir ao YouTube, né? Começar a produzir alguns vídeos. Ainda não tive, assim, né, essa iniciativa, assim, 100% não. Um desejo do coração, quem sabe, mas para o segundo semestre agora. Bem, vamos chegando ao fim desse episódio. Vocês gostaram do papo? Gente, adorei. Foi leve, descontraído. Gostei. Acho que bate-papo sempre, né, mais gostoso de você participar e de ouvir. E o formato de 3 também, eu achei que fez toda a diferença. Aí a sua experiência. Toda a diferença. Estavam sendo 2 pessoas. E acaba também que ela passou muitas dicas, né, tanto para o inquilino, até para o administrador, que acho que gera até um novo podcast aí nosso da gente falar os cuidados, né, da administração. A gente já pode agendar isso no futuro, porque é muito importante, porque tem muita imobiliária que muitas vezes, às vezes o administrador não tem condição ainda de ter uma assessoria jurídica, então ele começa a pegar dicas, né, de como que ele pode ali fazer uma gestão mais cautelosa com a carteira dele. Sim, seguir até o Instagram da Amage, né? Então tem profissional dessa área, sempre, né, vocês estão trazendo algum especialista para falar sobre esse assunto tão importante, né? Como a Ana falou, se você não tem condição de pagar uma assessoria, mas busque, né? A internet está aí com essa facilidade de informação hoje, você só não sabe se não quiser realmente, né? Se você não tiver o interesse de ali acessar e ouvir. Dani, queria te agradecer muito a presença, muito a disponibilidade de vir falar aí para a nossa audiência da Amade. E assim, e também a disponibilidade, a dedicação para a Amade em si. A Dani faz toda a diferença. Verdade. Realmente, assim... Tem uma dedicação, organiza os eventos e corre atrás, está sempre, né, disponível para tudo, porque hoje em dia as pessoas também não se tornam tão disponíveis. Então, assim, tá ali, né, comprometida realmente com a Amade, com o propósito de todo mundo, e a gente vendo esse crescimento, que acaba que a gente vê o crescimento do advogado, vê o crescimento, né, dos eventos, como que a gente está ali, né, tentando todo mundo se especializar cada vez mais, trazer um conteúdo bacana para todos os associados e também para o público que pode agora estar, né, agora escutando esse podcast ou assistindo, e acaba que vai, às vezes não é advogado, mas começa a seguir e vê que tem um conteúdo ali voltado para o seu negócio, né? Porque não é só, tem corretor, tem donos de imobiliárias que podem absorver muito esse conteúdo. Exatamente. E assim, eu acho que a gente tem feito muita diferença, né? A Amade tem feito muita diferença pra gente, mas a gente também, assim, de trazendo esse conteúdo, de ajudando as pessoas, de buscando a gente, quando eu falo, Amade, exatamente. E eu acho que isso também é um esforço muito comum de todo mundo, que eu acho que a gente pensa que a associação, ou a finalidade de uma associação é essa, da gente realmente impactar na carreira de outros colegas. E eu acho que nesse sentido a gente tem feito o nosso melhor. Sim, esse apoio mútuo, né? A Amade, eu tenho um carinho muito especial, porque quando eu tava, né, entrei na Amade, eu entrei justamente já assim, um pouco sem muita expectativa de existir advogados que se ajudassem. E a Amade eu encontrei isso, né? Eu sempre falo isso, porque é muito verdade mesmo. Então eu me senti acolhida, me senti assim, uma união, né? Aqui ninguém está disputando, aqui a gente está se ajudando, somos parceiros, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu pude participar, né? Fazer parte dessa nova diretoria da Amade. Então assim, eu não conhecia nem a Ana, nem a Elisa, então assim, eu agradeço o voto de confiança, né? Porque eu fiquei com medo, eu nunca fui diretora de eventos. Não, e ainda mais um cargo super importante. Eu pra Dani para conversar à noite. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, nossa, nunca participei. E aquela coisa, né? Pessoal, olha,
eu não sei fazer nada disso, mas eu tô disposta a vestir a camisa, né? Então, aí quando a Ana me falou, eu falei, a gente também nunca foi. Nós nunca tivemos uma. E a gente vai aprender juntas, todo mundo juntas. Só de estar à disposição. Eu não sei, Domina, foi super sincera, mas eu vou e vou tentar fazer o meu melhor. Então, só de estar dedicando, ter essa postura, já fez total diferença. Talvez uma pessoa que tivesse uma experiência anterior com eventos, talvez não executaria tão bem. Né? Exatamente. Se esforçaria tanto, assim, né? Então, porque acaba que, eu já sei, então já fica... Acaba que para você, como tudo era muito novo, então o interesse misturou também com seu engajamento de, não, vamos fazer, e aí tá aquela dedicação toda, monta tudo, fantástico. E é um desafio gostoso, né? Porque a cada dia acaba que o network vai aumentando, você conhece outros profissionais com renomes, com experiência muito maior que a minha, muitas das vezes. Então, assim, é muito bom, né? Você vê que existe outros profissionais assim, mas que não tem essa vaidade, sabe? Que tá ali, te trata de igual, com respeito. Né? Nossa, isso é realmente muito verdade, assim. A AMAD me aproximou de pessoas que estão muito lá na frente, muito além, mas que a gente tem ali hoje uma relação, um contato, essa troca de experiência é muito importante. Bem, Dani, deixa uma mensagem final aqui para quem está, para a nossa audiência. Nossa, gente, assim, né, ele falou tanta coisa, eu fico agora pensando, o que eu vou falar, né? Assim, de deixar uma mensagem. Porque o que eu posso falar para você é o seguinte, acredita em você, acredita nas pessoas, né? Não pense que porque às vezes a gente vê tantas notícias ruins, que as pessoas são ruins. Existem pessoas boas, né? E eu falo isso pela experiência, como eu disse para vocês da AMAD. Então acredite em você, batalhe, né? Não fique se comparando, né? Tem espaço para todos, você que é advogado do mercado imobiliário, né? A gente tem um leque, né, de oportunidades. Então assim, o guarda-chuva está aberto, e como disse, né, ontem o Rodrigo na masterclass que a gente teve da AMAD. Então, assim, você tem que querer. Então, minha mensagem é essa, né? Acredita em você, não meça esforços, né? Acredita nas pessoas, não queira tudo só para você também, ajude o próximo, porque quando a gente ajuda, vem. Eu, através da AMAD, estou conseguindo ter outros amigos, outras amigas. Isso é muito legal. Parcerias, como a Elisa diz, né? Parcerias de milhões para a vida. Para a vida. Né? Então, assim, isso é tão bom, sabe? Porque às vezes a gente fica preso, que os amigos é só aqueles desde a infância, né? E não. Existem amigos de todas as fases da nossa vida. Exatamente. Né? E tem amigos hoje que eu tenho, que são amigões da infância, mas hoje não estão tão próximos da minha vida de hoje. Então, hoje, quem são meus amigos? Quem está aqui do meu lado, né? Quem está vivendo esse momento. Então, valorize isso, né? Valorize as pessoas. E não seja interesseiro. Eu falo isso com vocês porque tem tanta gente que, às vezes, aproxima do outro pelo que ele tem. Né? E não pelo que ele é. Nessa área nossa, a gente vê que muitas pessoas que estão ali com vocês, eles falam do título. As meninas aqui como presidente, com certeza, às vezes presenciam isso até mais que eu, porque elas estão mais na linha de frente. Então, assim, não seja assim, né? Quando eu falo de questão de se colocar no lugar do outro, de ver como um ser humano e não como, né, um cifrão ali que vai poder te dar proveito. Porque quando você faz isso de valorizar, as coisas fluem tão naturalmente, tão positivo, né? Então é melhor, porque você, como a gente falou, né, não é só um parceiro, vira amigo. E a gente estava conversando sobre isso hoje, né, pessoal? Às vezes, os parceiros que eu tentei fazer antes de sociedade, eu não tive sucesso. Mas hoje, as pessoas que eu estou primeiro, né, tendo parceria, e depois estão se tornando grandes amigos. Isso é uma verdade, né, Ana? Assim, a minha amizade com a Ana veio também de uma relação profissional de muitos anos, né? E assim, é engraçado porque eu sempre acho... a gente precisa de pessoas que nos apoiam, seja nos apoiam com uma palavra, nos apoiam com incentivo. Por vários momentos da minha vida eu precisei de uma palavra ali de incentivo profissional e a Ana estava sempre ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas pessoas que somam e que vivenciam mesmo o que a gente passa. Sim. Porque entende, né, a sua realidade é diferente. Por mais que nós temos amizades, né, de outros que não são advogados, enfim. Sim. Mas a vivência de ser advogada, essa troca que tem quando você está lá, a pessoa entende mais. E aí consegue assimilar mais. E aí dá apoio, não, é dessa forma, vai, tenta. Então isso tudo é muito importante. Né? E esse relacionamento que a gente vai construindo com a AMAD, e aí ele vai se estendendo para outras relações. Aí vira uma amizade, não fica só uma coisa fria, porque às vezes é associação e ninguém conversa. Não, é muito pelo contrário. As pessoas
quem realmente está disposto a interagir, óbvio que vai ter associado que não quer, que, enfim, é mais tímido ou por alguma razão não se envolve, porque tem uma tribulação, uma rotina muito agitada, mas quem realmente quer ter esse relacionamento, consegue estabelecer sim. Sim, sem dúvida. Bem, obrigada então. Vamos chegando ao final de mais um podcast. E assim, não deixo mais a Ana, né? A gente vai em todos agora. Agora vai ser o podcast das duas. Das duas. Então, a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.